Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. E hoje eu vou falar sobre uma distribuição Linux que alguns inscritos pediram e já estava no nosso planejamento fazer vídeos sobre essa distribuição, mas é uma distribuição que o pessoal acaba tendo muito receio na hora de utilizar por questões diversas, né? Então o propósito desse vídeo hoje é mostrar os primeiros passos com essa distribuição, o que não é um bicho de sete cabeças, mas por ter um grande nome e por ter uma grande empresa por trás deste sistema operacional, as pessoas acabam criando um tipo de estigma em relação a essa distribuição. Sim, eu estou falando do Red Hat Linux. Ela tem por trás uma empresa que regulamenta as instalações desse sistema operacional. Com isso, toda empresa que precisa de uma instalação de um sistema operacional Linux, porém precisa ter o contato corporativo, acaba utilizando a distribuição Red Hat Linux. Tá, pessoal? Então, apenas para ilustrar para vocês, a Red Hat Linux é uma empresa que distribui a versão Red Hat Linux, o qual é possível utilizar essa distribuição de modo gratuito por um período pequeno para demonstrações e depois você pode adquirir uma licença de uso desse software, tá? Desse sistema operacional. Então, apenas para relembrar, quem não conhece a Red Hat, ela é uma empresa hoje mundialmente conhecida, tá? Num âmbito corporativo, e ela é uma empresa que recentemente foi comprada pela IBM. Então, em outubro de 2018, a IBM comprou a Red Hat por 34 bilhões de dólares, tá, pessoal? Então é uma empresa muito expressiva no mercado de tecnologia, o qual traz uma característica diferente, que ela atende o mercado corporativo. Essa distribuição Linux ela tem algumas variantes. A mais comum delas é open source, gratuita para cunho mais de desktop, mas também pode ser utilizada em servidores, que é o Fedora Linux. Também é mundialmente conhecida essa distribuição. E também tem a vertente CentOS. Essa sim é mais ligada ao público de servidores, né? Então, também open source, também gratuita, porém o público acaba utilizando ela mais para servidores. Não impedindo a instalação como workstation ou como um ambiente gráfico ali para te utilizar como desktop. Existem, como a gente costuma dizer no mundo Linux, existem diversos sabores, né? Então a Red Hat utiliza o Red Hat Linux para o setor corporativo, qual eles denominam como Red Hat Enterprise Linux, e para o público que acaba utilizando a distribuição em seu equipamento, seu notebook, seu computador pessoal, tem o Fedora Linux, que mantém também a mesma ideologia do Red Hat Enterprise Linux, porém ele é para o âmbito mais doméstico, pode ser utilizado também para o ambiente corporativo, mas ele não tem a questão do licenciamento, tá? E essa questão do licenciamento ela é muito abrangente. Então o vídeo de hoje ele não trata de falar sobre os vários tipos de licenciamentos que existem dentro da Red Hat. Como eu comentei no início, eu vou mostrar os primeiros passos com a distribuição Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL. Uma das características interessantes que vale destacar aqui para você sobre a distribuição Red Hat Enterprise Linux é justamente que a Red Hat ela é uma empresa, né, como eu acabei de comentar, o qual fornece uma vasta documentação sobre o sistema operacional, sobre as possibilidades de utilização do mesmo sistema operacional, e também tem a questão das certificações. Tá? Então tem cursos, tem certificações, e isso é o que destaca esta distribuição Linux. Então existem várias plataformas que disponibilizam cursos oficiais da Red Hat. Vou mostrar para vocês o site da empresa, também vou mostrar alguns cursos que eu vou deixar na descrição para vocês. Esses cursos são oficiais da distribuição Red Hat, tá, pessoal? Da empresa Red Hat que está por trás da distribuição Linux. Tá? Sempre leiam a descrição completa do vídeo para ter acesso a todo o nosso material, tá, pessoal? Falando um pouco sobre a minha experiência como profissional da área de tecnologia com o Red Hat, eu sempre costumo dizer que o Red Hat ele tem características bem semelhantes a qualquer outro
sistema operacional Linux. Tá? O que diferencia ele é justamente a questão do licenciamento. Então, se tu domina um pouco ou bastante o CentOS ou o Fedora, com certeza tu consegue administrar uma distribuição Red Hat, porque eles são todos baseados em pacotes RPM, em repositórios. Então, a dificuldade que eu enxergo em algumas pessoas é justamente identificar esses pontos em comuns, que são a questão do tipo de instalação que é feito, como que é feita a instalação de um produto, ali, de um software. Né? Por exemplo, no CentOS eu utilizo o comando yum ou dnf, no Red Hat eu também vou utilizar o yum e também vou utilizar o dnf. Então são características que os sistemas operacionais acabam tendo em comum. É claro que existem em alguns momentos algumas diferenciações, pois justamente por trabalhar com o público mais corporativo, o Red Hat vai te trazer alguns benefícios quando tu utiliza repositórios corporativos, como por exemplo, atualizações de pacotes com mais frequência, atualizações de bugs no sistema, ou alguma ferramenta ou utilização, né, algum utilitário mais para o âmbito corporativo, que lá no CentOS tu não vai ter essa necessidade. Tá? Então, partindo do pressuposto que as distribuições são basicamente iguais, o que vai diferenciar é aonde tu vai instalar ela. Tu vai instalar ela no laboratório de testes, tu vai instalar ela numa empresa. A empresa pode optar por utilizar um CentOS? Não, tem que ser uma distribuição como Red Hat. Então tu vai precisar te qualificar naquela distribuição, e aí entram as questões dos cursos e certificações para que a empresa tenha um funcionário, que tenha uma qualificação nos seus funcionários. Então por isso que a Red Hat é uma empresa que investe muito em treinamentos, em cursos e certificações, porque o mercado de trabalho acaba puxando profissionais que tenham essas certificações. Tá? Então, quando o pessoal fala muito aí em certificações e treinamentos na área de tecnologia, a Red Hat se destaca por esse motivo. Tá, pessoal? Então, eu sei, é um vídeo que vai ser um pouco longo, tá? Então verifique na descrição, como eu comentei, a minutagem, tá? Então vocês vão ver que está marcadinho aí para vocês na timeline do vídeo. Tá? Vejam os links que vão estar disponíveis na descrição e também, se possível, né, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Então vou mostrar para vocês o cadastro na plataforma da Red Hat e também a instalação do produto do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux. Tá ok, pessoal? Então vamos para o nosso laboratório. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa Wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então, como eu acabei de comentar, está aqui o site redhat.com, tá? Então esse aqui é o site oficial do software, né, da plataforma Red Hat. Então, quando vocês forem fazer o download da ISO de instalação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma conta na Red Hat. Diferentemente de outras distribuições que vocês são direcionados para o link de download ou na página principal ou na opção de baixar o software. Tá? Então, diferentemente, como eu acabei de comentar, o software, né, o sistema operacional da Red Hat requer então um cadastro na sua plataforma. Então nós vamos fazer este cadastro. Vamos clicar aqui em login e aí ele vai perguntar se eu quero fazer um login na minha conta ou me registrar. Eu vou clicar em registre-se. Ele vai enviar então um formulário para que eu possa preencher e aqui ele já pergunta se é uma conta corporativa ou uma conta pessoal, tá? Então nesse caso aqui tá óbvio, né? Se eu for instalar para uma empresa, se eu tenho que instalar na empresa onde eu trabalho, eu vou selecionar aqui Corporate, vou preencher as informações da empresa, tá? No nosso caso aqui nós vamos testar então para uso pessoal, tá?
Aqui ele pede para que eu coloque um identificador, né, um login da Red Hat. Então aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, projeto, vamos ver se ele vai permitir. Meu login vai ser projeto root. O meu e-mail, eu vou utilizar um e-mail do projeto root, tá? Um e-mail que existe, tá? Então tem que ser um e-mail válido. E aqui eu saliento que se for um @gmail, @yahoo, @hotmail, ele não vai permitir a utilização do sistema. Ele vai pedir para que tu utilize um e-mail com um domínio próprio. Você pode fazer um cadastro com um Gmail, porém, na hora de fazer o download, ele vai pedir para te atualizar esse e-mail e solicitar para te trocar para um e-mail próprio, para um e-mail de domínio próprio, tá? Justamente porque o Red Hat Linux é para empresa, então ele pressupõe que tu tem um domínio. Então, nós vamos utilizar aqui um e-mail válido e um e-mail com um domínio próprio, tá? Então vamos lá. Então o e-mail vai ser diegocosta@projetoroot.com.br. Feito isso, então nós vamos colocar uma senha. Vamos ver aqui, ele não está mostrando aqui os caracteres, beleza? Então nós vamos criar aqui uma senha que talvez seja segura. Perfeito, ó, aqui está ok. Vamos então novamente digitar essa senha e vamos colocar o nome aqui, sei lá, o título, né? O título da minha empresa é projeto root. Vamos botar o meu primeiro nome Diego e meu último Costa. O meu país ou região, aqui eu vou preencher Brasil. E aqui ele pede o endereço, ó. Então notem que ele pede todo um cadastro, tá pessoal? Então aqui eu vou botar o endereço, rua, vou botar aqui asterisco, tá? Vocês vão preencher o endereço de vocês aí, tá? Mas eu não vou mostrar o meu endereço, tá? Então eu vou preencher aqui o complemento, vou preencher aqui complemento, enfim, o código, a cidade, o estado e meu telefone. Então todos esses dados com asteriscos eu preciso realmente preencher, senão ele não deixou avançar, tá? Então eu vou preencher aqui e aí eu vou passar para a próxima etapa. Perfeito, ao clicar em Submit, então ele pede que eu faça um login na minha conta. Então eu posso digitar o login ou o e-mail da Red Hat, né? No e-mail que eu cadastrei aqui. Então o meu login foi projeto root. Então vamos lá, projeto root. E vamos clicar em próximo. Então ele está informando que eu preciso digitar a minha senha. Então eu vou digitar a minha senha e vou clicar em login. Não vamos salvar. Perfeito. Agora ele já criou a minha conta lá na Red Hat e eu tenho que confirmar então este e-mail que foi enviado para diegocosta@projetoroot.com.br. Eu vou então acessar esse e-mail e vou verificar se realmente houve esse envio aqui dessa mensagem de confirmação. Vamos ver, abrir o link, ok. Então o e-mail então foi confirmado, tá pessoal? Então eu posso até fechar essa aba, não tem problema algum, vou fechar esta aba. E agora, se eu atualizar aqui na minha account, né, na minha conta, ó, ao atualizar aqui, ele então agora não tem mais a identificação ali para que eu possa fazer a confirmação da conta. Então a conta já está confirmada. Agora eu posso utilizar a plataforma do sistema Red Hat. Eu posso então vir aqui, inclusive fazer as minhas certificações. Ó. Então eu posso acessar a plataforma não só para fazer o download do sistema operacional, mas também cursos e treinamentos. E aí que entra uma parte interessante. Eu já deixei aqui todos os links, tá, para vocês abertos, mas eu vou deixar na descrição também esses links aqui para se vocês quiserem fazer cursos oficiais da Red Hat. Que eu vou dizer para vocês que o melhor local de tu aprender é com cursos oficiais. Embora tenha o canal Projeto Root, eu me qualifico, eu trago novidades para vocês, mas nada melhor do que fazer um curso ou treinamento dentro de uma plataforma o qual ela mesmo disponibiliza o seu sistema operacional. Né? Se toda a distribuição Linux tivesse cursos e treinamentos oficiais, com certeza seriam mais fáceis de se utilizar o Linux como desktop, como servidor, enfim, tá pessoal? Então, eu ressalto aqui que é importante fazer esses cursos e treinamentos.
O grande porém é que alguns deles, e a grande maioria, talvez sejam no idioma inglês. Então se você não domina o idioma inglês, está na hora então de dar uma estudada no idioma inglês. Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui o link para vocês do RH 024, que é Visão Geral Técnica do Red Hat Enterprise Linux. Então tem toda a descrição do curso, quanto tempo é, ó, duração de 30 dias, custo R$0. Então alguns cursos são gratuitos e muitos são pagos, tá? Principalmente cursos que levam à certificação. Os cursos mais iniciais, os mais básicos, em grande maioria são gratuitos. Mas como eu comentei, muitos deles são no idioma inglês. Então vale a pena fazer, mas também se você não tem um domínio muito amplo do idioma inglês, vale a pena então buscar referências em canais como o Projeto Root. Esse curso aqui, ó, ele aborda alguns temas mais básicos do sistema operacional e o público-alvo dele é líderes de TI, administradores, engenheiros, arquitetos e qualquer outra pessoa que procure conhecimento geral do Linux. Então, como eu comentei lá na introdução, o Red Hat ela é uma empresa que distribui o sistema operacional, também te dá cursos, treinamentos, certificações e ela dita muito o que as outras distribuições acabam pedindo. Tá? Então, por exemplo, quando tu vai instalar um software no Ubuntu, por mais que seja .deb de Debian, né, o pacote, na verdade quando tu faz a configuração daquele software, tu pode utilizar em qualquer distribuição. A instalação pode ser um pouco diferente, mas quando tu for editar o arquivo de configuração, talvez ela esteja num caminho diferente, mas o formato de configuração ele é igual. Vou citar um exemplo, o Samba. Tu pode instalar o Samba lá no Debian, tu pode instalar o Samba no Ubuntu, tu pode instalar o Samba no CentOS e tu pode instalar o Samba no Red Hat. Todos eles vão ter o pacote Samba 4 instalado. E todos eles vão ter as mesmas configurações que tu quiser. Agora, claro, pode modificar o caminho? Pode modificar um pouco o processo de instalação? Pode. Mas em suma, a instalação, a configuração, elas se parecem muito, tá? Com algumas diferenças ali básicas da própria arquitetura que tu está instalando, tá? Então, esse curso aqui, ele é um curso que é bem interessante, eu já fiz ele e aborda muita coisa básica do sistema operacional. É bem interessante de fazer. Outro curso interessante para quem gosta de virtualização é o RH018. Esse aqui sim, ele é um curso que foca muito mais na parte de virtualização da Red Hat, o que diferencia das outras ferramentas de virtualização, porém ele te dá um know-how, ele te dá um caminho para onde seguir com virtualização, tá pessoal? Então o público aqui também é arquitetos de TI, engenheiros de sistemas e operações de TI. Então aqui já está dando um pré-requisito do curso, conhecimento básico em virtualização e habilidades básicas em administração de sistemas. Tá? É bem interessante, porém ele requer um pouco mais de conhecimento técnico, mas não é impossível de fazer, tá? Então já deixo o alerta aqui para vocês. É bem interessante também, custo gratuito. Ó. Outro curso interessante, falando em virtualização ainda, é o curso da Red Hat, o CL010, que é o curso da plataforma OpenStack da Red Hat. Então o OpenStack ele é, digamos que, uma plataforma para fazer cloud, né? Para trabalhar com, além da virtualização, de trabalhar com todo o conceito de cloud dentro de uma infraestrutura. Então se tu tem um data center, se tu tem uma grande empresa, tu pode instalar então o OpenStack e ter toda uma stack não só de virtualização, containers, VMs e também ter toda a questão de gerência, né, dessas infraestruturas. Tu pode ter diversas redes, tu pode ter diversos appliances, tu pode ter diversos recursos dentro de uma stack de virtualização, né, que é a OpenStack, onde ela te dá mais do que só a virtualização. Então tá aqui, ó. Acredito que esse aqui é um curso em inglês, talvez eles já tenham traduzido. Como eu já falei demais sobre a plataforma Red Hat, todos os cursos vocês vão encontrar as informações dentro da própria plataforma. Tá? Então eu não vou me alongar mais do que já me alonguei aqui nesse vídeo, né, falando sobre os cursos. Tá, pessoal? Vou deixar os links para vocês na descrição e vocês sintam-se à vontade para cursar esses cursos e depois colocar nos comentários aí se gostou, quais
os prós e os contras dos cursos da Red Hat, tá pessoal? Então vamos meter a mão na massa agora. Bom, após fazer o cadastro aqui no site da Red Hat, ativamos a nossa conta. Com acesso à plataforma da Red Hat, eu tenho aqui o Customer Portal, tá? Então eu consigo obter informações da plataforma, tá? Ciclo de vida, enfim, tá? Eu posso inclusive clicar aqui em Downloads, ó. Notem que agora eu tenho aqui Downloads e agora eu tenho a opção de fazer o download da minha ferramenta, tá? Ou seja, do meu sistema operacional. Então notem que eu tenho aqui, ó, Red Hat Enterprise Linux 8. Ó. Então se eu clicar aqui, eu sou direcionado então para a parte de subscrição, tá? Então, ou seja, é aqui que entra a questão de licenciamento, tá? Então, subscrição ativa necessária, ó. Você precisa de uma subscrição ativa antes de poder baixar o software, ó. Então, se você ativou uma subscrição ou avaliação, observe que o download pode levar até 5 minutos para estar disponível. Tente novamente em alguns instantes. Então, aqui eu consigo verificar se eu tenho uma assinatura, um licenciamento do Red Hat. Então, vamos lá. Ativar uma subscrição, ó. Então, vamos lá. Eu quero subscrever-me. Então, aqui ele está pedindo para mim subscrever. E aqui ele vai pedir um código de ativação. Onde que eu consigo esse código? Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu for instalar o meu sistema operacional, eu preciso colocar aqui a minha identificação. Eu posso fazer isso através da própria plataforma aqui, tá? Da própria plataforma da Red Hat, ou eu posso fazer no momento da instalação. Tá? Então eu vou fazer no momento da instalação. Nesse caso, eu vou apenas aguardar o download estar disponível. Tá? Então aqui eu tenho a opção de request, avaliação. Então vamos requisitar. E aqui ele está pedindo. Eu vou iniciar uma avaliação, ou seja, eu tenho 30 dias para utilizar o Red Hat Linux Enterprise. Então aqui ele está perguntando qual o método que eu quero utilizar. Tá? Então eu tenho o Red Hat Enterprise Linux Server, o Red Hat Enterprise Linux for Mainframe, SAP, soluções SAP, Red Hat Enterprise Linux para Power Big Angel e Little Angel, e Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions for Power e também SAP Solutions LE. No nosso caso, eu vou pegar essa aqui, ó, a versão Red Hat Enterprise Linux Server. Ó, então, a versão Server, a arquitetura x8664, por 30 dias de testes. Então vamos lá, try it, né? Ou tente agora, vamos lá, tente isto. Ok, agora ele está me direcionando para o download da minha distribuição. Tá? Então eu estou conseguindo agora utilizar a parte de downloads. Então eu vou clicar aqui em Download Server. Tá? Então eu vou fazer este download. Ele vai funcionar por uma single instalação por 30 dias. Aqui eu quero baixar, né, no caso aqui ele está dizendo você está pronto, né, para fazer a utilização. Se eu quiser posso mudar aqui para Brasil, Brasil português. E eu posso clicar em aceitar e pegar a minha distribuição, a minha ISO de instalação. Lembrando que ela é em formato de DVD, tá pessoal? Então agora aqui ele vai fazer o processo de download. Ó. Então ele vai começar o download da distribuição Red Hat. Tá? Se ela não começar, aí vocês podem clicar no linkzinho aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Start Download Now. Aqui eu posso então salvar esse arquivo, ele vai fazer um download, notem que é um DVD, lembrando, eu já mostrei no vídeo anterior a diferença entre instalar um CD, né, numa mídia de 700 MB, o CentOS, na versão minimal, e também o DVD. Nesse caso da Red Hat, ela já fornece o DVD, tá? Então ela não tem a opção de minimal, tá? Não nesta plataforma aqui, talvez abrindo suporte, solicitando, talvez tenham, mas eu não conheço uma instalação mínima do Red Hat. Eles acabam empacotando tudo numa mídia de DVD de aproximadamente 8 GB. Tá? Então eu vou fazer o download desse arquivo. Ele vai baixar ali a minha mídia de instalação. Tá? Como eu já fiz esse download anteriormente, eu vou cancelar aqui o download. Eu já tenho essa mídia aqui no meu equipamento, eu já tinha feito o teste anteriormente. Então agora eu vou fazer o processo de instalação do sistema operacional. Toda essa introdução, overview, tudo isso aqui faz parte para que vocês não tenham tanto medo de utilizar medo e receio, né, de muitos, né, de utilizar essa distribuição em específico.
Tá? Por mais que é mais voltada para o público corporativo e empresarial, não é uma distribuição tão difícil de se fazer a instalação. E se vocês forem reparar depois no processo, vocês vão comparar ela ao CentOS. Tá? Então vamos lá. Na página da Red Hat, eu vou voltar aqui, no momento eu não vou precisar mais acesso a ela. Tá? Então eu não preciso mais acessar a plataforma da Red Hat no momento. No nosso caso, como eu costumo instalar máquinas virtuais no VirtualBox, eu vou utilizar uma máquina virtual no VirtualBox para fazer esse processo de instalação. Aí se você quiser testar em outra plataforma, como o VMware, como ZenServer, como qualquer outro virtualizador, ou até mesmo na máquina Bare Metal, você pode fazer a gravação da mídia em DVD ou num pendrive bootável e colocar na máquina. Tá? Eu aqui vou utilizar uma máquina virtual para fazer então esse laboratório para vocês. Então, agora dentro do nosso VirtualBox eu vou criar uma nova máquina virtual. Tá? Então eu vou clicar aqui em novo, vou clicar aqui em Red Hat Linux, né? Então é um Linux, e ele é um Red Hat Linux 64. Vamos colocar um nome para ele, Red Hat Linux Lab, né? De laboratório. Vamos clicar em próximo. Memória recomendada. Bom, como eu tenho bastante memória disponível no meu computador, eu vou colocar aqui 4 GB para ele, 4096. Tá? Então você coloque aí 2 GB, se não tem muito. 1 GB já ficaria um pouco pesado dependendo do tipo de aplicação ou instalação que tu vai fazer. Mas se for para servidor, 1 GB dá tranquilo. Tá? Então vamos utilizar aqui 4096. Vou utilizar um novo disco virtual. Pode ser VDI, não tem problema. Dinamicamente. Vou botar aqui um tamanho de 50 GB só, para ficar um tamanho interessante para a gente poder utilizar. E vou criar essa máquina. Ok, ele criou aqui no template de ACO, não tem problema. Vou colocar aqui o botão, vou clicar em configurações. Vou escolher então aqui, é um sistema, tá? Com processador eu vou botar aqui o processador 2 núcleos do processamento. Aqui o resto eu não vou colocar mais nada, mas no armazenamento eu preciso especificar a mídia que foi feito o download. Então, beleza, eu vou selecionar aqui Red Hat 8.2, então eu já tenho aqui o meu download. Então, RHEL 8.2 x86, tá pessoal? Então eu vou utilizar esse aqui, vou clicar em OK. Ao clicar em OK, ele selecionou aquela mídia, tá? Já temos a mídia configurada na máquina. Eu posso então inicializar essa VM. Então vamos inicializar ela. Aqui ele só pede para confirmar. Ok, eu vou inicializar com essa mídia de instalação. Lembrando que eu vou botar aqui modo escalonado. Vamos ver se vai ficar interessante. Lembram da instalação do CentOS? Ela se parece bastante, ó, inclusive até o próprio boot dela. Claro que está em inglês e tudo mais, mas ela se parece muito com a instalação do CentOS. Então vamos lá. Install Red Hat Enterprise Linux. Vamos aguardar o processo então de boot. Então lembrando, né, como eu estou instalando em máquina virtual, eu também tenho um problema de desempenho. Né, então não dá para levar em consideração que essa instalação pode ser mais lenta ou mais rápida que outras. Tá? É máquina virtual, a gente não tem tanto desempenho como na máquina real. Não porque é máquina virtual, mas sim pelo equipamento que está sendo utilizado para levantar essas máquinas virtuais. Tá? Estou utilizando um notebook, embora é um notebook bom, mas é um notebook, né? A gente não é um servidor, né? Diferentemente quando eu fiz vídeo lá de servidor de VirtualBox. Tá? Então, só para deixar claro para vocês. Perfeito, agora ele está solicitando, vamos ver se o mouse ficou correto. Eu temia que isso poderia acontecer, então eu vou ter que mudar aqui a minha qualidade. Vamos trocar. Agora pelo menos aqui eu consigo usar o mouse de maneira que ele apareça na tela. Então, da mesma maneira lá da instalação do CentOS, eu mostrei para vocês a questão do kernel aqui também, tá? Então eu vou fazer aqui, só para quem não acompanhou aquele vídeo, eu vou sair da instalação e vou recomeçar ela com os parâmetros para que ele ajuste a minha tela de uma maneira mais adequada. Tá? Então eu vou reiniciar essa máquina, vou utilizar aqui a tecla Tab e vou colocar assim, ó, VGA igual 792. Acho que é isso daqui. VGA 792, olha, ele já deu uma melhorada. Só para que ele fique um pouquinho maior aí para você, senão vai ficar bem ruim de acompanhar.
Vamos lá, modo da janela, tela cheia. Vamos ver se fica um pouquinho melhor para vocês acompanhar agora aí. Ficou um pouquinho maior, tá, gente? Mas agora pelo menos dá para enxergar um pouquinho melhor aí. Bom, agora eu tenho aquelas questões também, igual do CentOS. Então olha só, qual o teclado que nós vamos utilizar, né? Qual o idioma? Então aqui eu posso selecionar português, português Brasil, né? Então eu vou selecionar aqui português, português Brasil e vou clicar em continuar. Ao clicar em continuar, então ele vai carregar a próxima etapa do processo de instalação. Então, vamos aguardar aqui. Ó, lembrando, né, que como eu comentei agora, ele é bem semelhante à instalação do CentOS. Então, tirando as cores da tela de instalação, o logotipo Red Hat, é igualzinho ao CentOS. Tá? Então, eu preciso utilizar aqui essa tela para selecionar uma instalação, né, um tipo de HD, né, no caso aqui, onde eu vou instalar o meu sistema operacional. Ele já vem selecionado o meu HD virtual, eu só vou precisar clicar em pronto, ou eu posso particionar ele manualmente. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui do particionamento, porque o particionamento que eu faço no CentOS é o mesmo para o Ubuntu, é o mesmo para o Debian, é o mesmo para o CentOS, é o mesmo para o Red Hat. Então não se diferencia o processo de instalação nesse momento. Tá? Como é teste, eu vou fazer uma única partição, tudo junto. Mas recomenda-se utilizar outro esquema de particionamento. Tá? A fins de teste, a fins de demonstrar a instalação, eu vou fazer tudo na mesma partição para vocês. Tá? Então, vou clicar em pronto. Ele vai selecionar aqui o disco e já vai estar praticamente tudo pronto. Porém, aqui eu não estou conectado, né? Não estou conectado na Red Hat e eu também não estou conectado na minha placa de rede. Então, primeiramente, eu vou ativar minha placa de rede, vou clicar em pronto. Nesse momento, eu preciso selecionar também. Aqui essa parte de não registrado, eu vou fazer depois, tá? Eu poderia colocar aqui os meus dados, mas eu vou fazer posterior à instalação. Aqui eu faço via modo gráfico e eu vou mostrar para vocês de modo em linha texto, tá? Em CLI, né? Command Line Interface. Então vamos lá. Vamos selecionar o tipo de software, ou seja, a seleção de software. Eu quero ele como um servidor com interface gráfica, eu quero ele como um servidor sem interface gráfica, instalação mínima, workstation. Então, lembrando, novamente, igual ao CentOS. No nosso caso, eu vou instalar ele como um server. Tá? Vocês podem instalar ele também com servidor com GUI, ou seja, com uma interface gráfica. O que vai diferenciar o tempo da instalação e o ambiente gráfico para utilizar o sistema? Não é o caso agora. Tá? Eu vou instalar ele como servidor e aí eu não vou selecionar mais nada aqui. Vocês poderiam selecionar os pacotes adicionais. Como eu vou fazer uma demonstração simples do sistema e básica, eu só vou selecionar a opção de servidor e clicar em pronto. Após esse procedimento, eu preciso apenas iniciar a instalação. Tá? Então lembrando, como é uma instalação simples, somente os pacotes iniciais ali só como servidor, conectado na rede e o teclado. Tá? O resto eu não preciso mais modificar, por enquanto. Tá claro, o HD ali que eu selecionei e tudo mais. Bom, agora a instalação vai correr normalmente. E eu também vou precisar colocar uma senha para o usuário root. Então vamos colocar aqui uma senha. Ó, deixou como forte, beleza. Ok. Então vamos clicar em pronto. E se eu quiser colocar um usuário, também posso colocar um usuário. Diego Costa, por exemplo. Tá? E vamos botar aqui uma senha. Toda a senha que eu coloco aqui, ele está dizendo que é forte, então é boa. Tá? Então vou clicar em pronto. Ok. Sim, eu criei realmente uma senha mais forte, tá, pessoal? Se vocês comentem aí que aceita qualquer tipo de senha como forte, não. É que eu coloquei com caracteres, letra maiúscula, exclamação, arroba, sustenido, e aí ele vai deixando como forte, tá? Então, agora nesse momento ele vai fazer o processo de instalação igualmente à distribuição CentOS. Até o momento não diferenciou em nada o CentOS do Red Hat, tá? Então nesse momento ele está acabando a instalação, tá? Então ele criou os usuários, agora ele está gerando o init RAM-fs para fazer a inicialização do sistema e posteriormente então concluir o processo de instalação. Tá? Então nesse momento
o sistema vai solicitar que seja feito um reboot no equipamento, né, ou na máquina virtual, para que ele comece então a utilização do sistema operacional que acabou de ser instalado. Tá? Então vamos apenas aguardar esse procedimento e reiniciar esta máquina virtual e testar o sistema Red Hat Linux. Então nesse momento então, ele solicita que eu reinicie o equipamento, então nós vamos clicar aqui em reiniciar e fazer o reboot então da máquina virtual. Então lembrando, eu tenho a opção agora aqui de inicializar o kernel já, tá? Ou um kernel de recuperação. Então eu posso pressionar a tecla E agora aqui no boot. Tá? Esse procedimento eu estou fazendo apenas porque é uma máquina virtual no VirtualBox, tá, pessoal? Vocês entrariam normal no sistema operacional. Vou apertar o E e aí eu vou colocar aquela informação para ele carregar com um ambiente um pouquinho melhor. Tá? Então vamos localizar a linha do kernel e vamos digitar VGA igual a 79792. E vamos pressionar Ctrl X para carregar esse kernel modificado. Esse passo, tá, apenas que eu estou modificando é para que ele aumente aí para vocês a resolução, tá, pessoal? Então não precisa fazer, apenas entre normalmente no sistema. Tá? Só porque senão ele vai ficar com uma tela bem pequenininha, as letras vão ficar bem miudinhas e vocês não vão enxergar no vídeo. Então eu coloco aquele parâmetro de VGA igual a 792 para que ele aumente a resolução de vídeo. E assim vocês vão conseguir enxergar um pouco melhor aí no vídeo. Então aqui ele está carregando o sistema normalmente, está fazendo o processo de boot no sistema. Se eu pressionar a tecla para cima, ele vai mostrar as informações no boot. Tá? Então ele está mostrando então, a inicialização da máquina. Agora ele vai terminar de carregar o sistema operacional e eu posso então utilizar o meu sistema. Pronto, agora eu já tenho instalado o meu sistema Red Hat Linux. Primeiro passo depois dele instalado é logar nele como root, né, ou como usuário que foi criado. Tá? Então vou usar a conta de root porque eu vou precisar verificar o sistema operacional. Agora que ele permitiu o logon no sistema operacional, o segundo passo seria então identificar o IP. IPA, e eu consigo verificar qual é o IP do meu equipamento. Então ele pegou o IP 192.168.201.182. Depois de saber a rede, vamos saber se nós temos conectividade com a internet. Então ping 8.8.8, um 8 a mais, e nós temos rede e nós temos internet. Perfeito. Tá? Diferentemente de uma instalação de um CentOS, se eu rodar aqui o yum update, notem que ele vai informar um erro. Tá? Então vamos dar aqui um yum update. Poderia ser o DNF? Poderia, tá? Mas ele já apresentou uma mensagem de erro. Tá? Então, não foi possível, né, entrar em contato com o repositório. Esse sistema não está registrado na Red Hat. Tá? Então, naquela questão de subscrição que eu comentei. Você pode subscrever para poder utilizar, né, fazer um registro para poder utilizar. Então ele comenta ali que não existem repositórios habilitados. Então, por padrão, ele vem com esses repositórios desativados, ou seja, eu não consigo instalar nenhum pacote, eu não consigo utilizar ele para instalar nenhum outro aplicativo, software, enfim. Tá? Eu apenas instalei o sistema operacional. Para que eu possa fazer a ativação desse produto, ou seja, do sistema operacional, eu poderia ter feito lá no processo de instalação, como eu comentei, né, via interface gráfica da instalação, ou eu posso fazer por shell. E eu vou mostrar agora para vocês como utilizar por shell. Tá? Não é difícil, é bem simples, eu vou utilizar um comando e já vou conseguir utilizar o sistema operacional completamente. O comando, tá, para subscrever é Subscription Manager. Então eu vou utilizar esse comando, se eu apertar Enter, ele vai aparecer algumas informações, tá, relacionadas à utilização desse comando. Tá? Então eu vou novamente aqui, vou utilizar a opção Register, então Register, ou Register, como queiram chamar. Tá? Então notem que o Register, ele registra este sistema operacional, né, esse sistema no portal do consumidor ou outro serviço de gerenciamento de subscrição. Então eu vou utilizar o Register e eu já vou utilizar um parâmetro adicional, que é o Attach. Então se vocês notarem aqui, eu tenho Auto Attach, definindo se subscrições forem conectadas em uma agenda padrão de diariamente. Então eu vou utilizar a opção --, Auto Attach.
eu vou criar uma rotina para ele validar a minha subscrição diariamente no portal da Red Hat. Tá? Essa opção é interessante quando tu vai colocar em um servidor, em produção, um servidor que vai ficar dentro da tua infraestrutura ou vai ficar dentro do teu ambiente já em produção. Não tem problema fazer aqui em teste, não tem problema algum. Quando eu aperto Enter, tá? Ele vai então solicitar o meu nome de usuário. Então vejam bem, eu preciso informar o meu nome de usuário lá na plataforma da Red Hat. Não adianta eu colocar o login e o usuário do sistema operacional. É o login, é o nome de usuário lá na plataforma da Red Hat é que vai fazer então essa subscrição. Então o meu login lá é Projeto Root. Qual é a minha senha lá? Vou botar a minha senha e aí vou pressionar Enter. Ele vai validar esse usuário e essa senha e vai me informar se foi feita a subscrição lá na plataforma. Vamos aguardar um momento, ele faz essa validação, ele dá uma demorada e aí então ele está dizendo que o sistema foi registrado, notem, então eu tenho uma identificação do sistema operacional agora registrado na plataforma da Red Hat. Então esse sistema ele vai começar uma contagem de 30 dias. Após os 30 dias ele não vai mais me validar lá na Red Hat porque eu estou utilizando uma conta, digamos assim, de avaliação do sistema operacional. Tá? Então eu estou usando o período de testes do sistema operacional. Ele está fazendo esse procedimento, então ele está dizendo que o sistema foi registrado, o estado está subscrito, ou seja, eu estou autenticado na plataforma da Red Hat e eu posso agora validar se realmente está ok a minha subscrição lá. Para isso eu vou executar um outro comando, Subscription Manager e a opção de List. E ele vai verificar se eu estou validado lá na plataforma da Red Hat. Então notem que agora o estado de produto instalado. Então o nome do produto, Red Hat Enterprise Linux para x8664. O ID do produto é 479. A versão do meu produto 8.2. O estado subscrito, então inicia no dia 14/7, que é hoje, e vai até o dia 12/8. Tá? Então tá ali a minha data. Então agora se eu utilizar um update, notem que agora o resultado é diferente. Agora ele vai conseguir fazer a atualização dos repositórios, vai conseguir utilizar os repositórios e aí eu posso instalar o software que eu quiser dentro do meu sistema. Tá? Então agora eu vou utilizar ele como se fosse um CentOS, como se fosse qualquer outro sistema. Tá? Então eu vou atualizar o meu sistema, por exemplo. Ó, então tem um monte de pacote para fazer a atualização do sistema. Antes de eu fazer a subscrição, eu não consigo fazer esse procedimento. Então só vou ter acesso aos repositórios da Red Hat mediante a subscrição. E lembrando, é uma subscrição de 30 dias de avaliação. Após essa data, o meu sistema operacional ele vai funcionar, mas eu não vou ter conectividade para fazer a atualização do sistema, para fazer correções com patches de atualização e também muito menos utilizar ele em âmbito corporativo. Isso fica em desacordo, tá pessoal? Então, lembrando, é muito importante que se for utilizar o Red Hat, faça a utilização da maneira correta, tá? O sistema permite a utilização por 30 dias para modo de teste, para uma degustação do sistema operacional, mas se for utilizar ele em produção, em ambiente corporativo, aí tem que fazer o licenciamento de acordo com a utilização do software, tá? Então, lembrando bem, tá? Se trata de uma distribuição para o âmbito corporativo. Se você não é uma corporação, ou seja, uma empresa, você pode utilizar o CentOS, você pode usar o Fedora, você pode utilizar o Ubuntu, o Debian, enfim, entre várias distribuições que o Linux te permite utilizar. Agora, se tu tem uma empresa, uma grande empresa, e tu quer utilizar um Red Hat, parte para o licenciamento da ferramenta, tá pessoal? Então vamos aguardar esse processo que eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Pronto, agora que eu tenho o meu sistema atualizado, né, o interessante seria eu reiniciar esse servidor, né, esse equipamento. Então eu vou usar aqui o famoso reboot para reinicializar e ele então inicializar com as atualizações já instaladas no sistema, tá? Com o kernel novo e com todos os pacotes de atualização já
instalados no sistema operacional. Então novamente aqui eu vou pressionar a tecla E, né, para editar. Vou colocar aqui na linha do kernel VGA igual a 792. Vou apertar Ctrl X para ele carregar então a inicialização. Tá? Novamente ressalto que é apenas essa configuração para que a resolução não fique minúscula aí para vocês. Não há necessidade de fazer esse procedimento, tá? Do VGA igual a 792, a não ser que você esteja utilizando numa máquina virtual e a interface vai ficar muito pequena para vocês. Tá? Então aí, se vocês quiserem aumentar um pouquinho a resolução, utilizem o parâmetro VGA igual a 792. Caso contrário, não há necessidade. Agora que eu tenho o sistema novamente já bootado, então eu vou entrar com a conta de root e vou mostrar uma informação bem bacana para vocês. Tá? Então vou logar aqui no sistema e agora eu tenho já atualizado. Se eu rodar novamente o update, ele vai verificar os repositórios e vai informar que não existem mais atualizações para serem feitas. Tá? Então vamos aguardar, só para ter certeza realmente que não existe atualização para ser feita. Ok, então nada para fazer, então está concluído. Uma característica dos sistemas baseado no Red Hat, entre eles o CentOS e o próprio Red Hat, é que eles implementam agora uma funcionalidade de gerência do servidor ou do equipamento via web, via navegador, ou seja, via o protocolo HTTP. Então eu consigo gerenciar através de um sistema de gerenciamento de servidores na web. Tá? Então é interessante utilizar esse sistema quando tu precisa administrar e fazer operações básicas no equipamento. Eu vou mostrar para vocês como habilitar essa gerência. Tá? Primeiramente, eu preciso saber o IP do meu servidor. Tá? Então, novamente, eu estou com o IP 192.168.201.182. Se vocês notarem lá no início, lá em cima, diz assim, ó, Red Hat Enterprise Linux 8.2, né, a versão do kernel, e ali ele diz assim, ó, Activate the Web Console with System CTL Enable --now cockpit.socket. O que é o cockpit? Cockpit ele é um software na web, né, ou seja, ele funciona via interface web para gerenciamento do teu equipamento. Isso foi implementado nas versões do Red Hat 7 e CentOS 7 e também no 8. Tá? Então ele já traz essa característica do cockpit. Uma coisa interessante é que o software cockpit ele pode ser instalado em outras distribuições, como Debian, como Ubuntu, porém não traz nativamente o cockpit. Você precisa instalar o cockpit nessas distribuições. Já CentOS e Red Hat trazem nativamente essa funcionalidade. Então para ativar basta digitar System CTL, aí vai digitar Enable, né, porque nós vamos habilitar essa funcionalidade, --now, que é, ou seja, não preciso reiniciar o sistema, tá? E o nome do software, cockpit.socket, porque ele vai abrir uma conexão do tipo socket no sistema. Tá? Ele não vai utilizar um servidor tipo o Apache ou o Nginx, né? Ele vai utilizar uma conexão através de socket nesse sistema. Então, ao apertar Enter, ele vai habilitar o meu sistema, tá, de cockpit. Como que eu inicializo ele? Eu vou inicializar ele, mas eu vou reiniciar o servidor. Eu não precisaria, tá? Só que eu vou inicializar o meu servidor novamente para mostrar para vocês o que modificou depois de habilitar o cockpit. Então, eu vou dar um reboot, tá? Não há necessidade de dar esse reboot, mas apenas para mostrar para vocês uma característica, eu vou reiniciar ele, tá? Então agora eu não vou entrar naquele parâmetro de kernel, eu vou deixar ele entrar normalmente para vocês verem que não há necessidade de digitar aquele VGA 792, porém a resolução vai ficar um pouco menor aí, tá? Então só para vocês entenderem o conceito que está por trás do cockpit. Notem que agora, ao solicitar o usuário, né, antes da senha, ele dá a informação ali, web console em https localhost 2.90.90 ou https 192.168.201.182.2.90.90.
Bom, mas Diego, onde é que eu abro isso? Bom, aí você vai em outro equipamento da sua rede, né? No caso aqui eu vou utilizar o meu próprio computador, tá? Então eu vou minimizar aqui, vou abrir, pode ser o Firefox, tá? E vou utilizar aqui o navegador https 192.168.201.182.9090. Ao apertar Enter, notem que ele vai carregar aqui uma página. Tá, aqui no Firefox ele deu um risco porque ele não está identificando um certificado, ou seja, é um certificado autoassinado. Não tem problema, eu vou avançar e aceitar o risco e continuar. E olhem, ele abriu uma interface web para que eu possa gerenciar o meu servidor. E aqui ele está pedindo aqui nome de usuário. Aqui eu posso utilizar o usuário root ou o usuário que tiver permissões de administrador. Eu poderia ter um usuário como o Diego Costa, que foi criado logo lá no início da instalação, com perfil de administrador. E vou utilizar a senha cadastrada para o usuário. E aqui ele está perguntando, reutilize a minha senha para tarefas administrativas. Ou seja, se eu não marcar essa opção, eu não posso reiniciar o servidor, eu não posso fazer nenhuma modificação no servidor. Então nesse caso eu vou clicar aqui em entrar, mantendo então as minhas tarefas administrativas com privilégios. Perfeito, então notem que agora eu tenho todo um gerenciamento web do servidor. Tá? Então eu tenho alguns gráficos que é interessante mostrar para vocês. Tá? Ele está vendo aqui a saúde do meu sistema operacional. Tá? Então ele não está conectado com insights, né? Então ele faz uma checagem que logo depois ele fica válido esta opção. Tá? Então aqui eu tenho o uso geral do meu equipamento, então eu tenho CPU, então 2 núcleos de CPU, 6% de consumo, a minha memória, eu posso clicar aqui em View Graphics e eu consigo fazer uma visualização em tempo real do consumo de hardware do meu equipamento. Tá? Então vamos voltar aqui novamente. O meu sistema, ó, informações do meu sistema, então o modelo que eu estou utilizando é um VirtualBox Inotec. Aqui eu tenho um identificador da minha máquina, então eu posso ver aqui os detalhes do hardware, então ele vai trazer todas as informações do meu hardware. É bem interessante quando tu administra vários sistemas, né, vários servidores, então tu consegue ter uma estimativa através apenas do próprio sistema operacional, não precisando utilizar nenhum software adicional. Tá? Então vamos lá. Configurações, tá? Então temos configurações aqui, o hostname, a data do sistema, o meu domínio, se eu quiser fazer parte de um domínio, ou seja, eu posso colocar um AD na minha rede, o LDAP, enfim, o que for, né? E eu posso me associar, esse equipamento pode ser parte de um domínio. Eu posso colocar as minhas shells keys aqui, então eu tenho as minhas chaves de SSH, tá? Como é a da máquina aqui, não tem problema mostrar, não tem problema algum, isso aqui vai ser removido após o vídeo, tá? Então, aqui eu tenho as chaves de SSH. Não compartilhem, obviamente, as suas chaves, né? Eu tenho aqui o PCP, tá? Que eu consigo habilitar mais métricas para o meu sistema. Tá? Então eu consigo instalar para ele armazenar as métricas do meu sistema, não é o caso agora. Tá? Isso tudo na visão geral. Eu ainda tenho logs que eu consigo verificar os logs do meu sistema, então eu consigo ver logs recentes, das últimas 24 horas, 7 dias, a gravidade, qual o tipo de log, o tipo de serviço, o meu armazenamento. É interessante isso aqui, eu consigo verificar o meu armazenamento, ou seja, eu estou utilizando quanto de leitura escrita do disco, tá? Os meus pontos de montagens. Eu consigo verificar ainda suporte ao NFS, eu posso instalar o suporte NFS, fazer ponto de montagem de NFS, tudo através da interface web. Além de logs de armazenamento serem mostrados aqui. Além de mais opções, tá, eu tenho também a opção de utilizar como alvos de iSCSI, ou seja, eu posso conectar a um dispositivo iSCSI através desta funcionalidade aqui. Então tem algumas unidades aqui, ó, como o meu disco virtual e o CD-ROM, né, que seria a unidade de mídia ali que foi utilizado. Na parte de rede, interessante também, eu consigo verificar quanto ele está enviando e recebendo na minha interface de rede. Então enviando tudo em kbytes, ó, kbps, e recebendo.
Eu consigo utilizar ainda o firewall por aqui, então eu consigo verificar uma zona de firewall, consigo verificar também o nome da minha interface de rede, o endereçamento IP, tá? E aqui ele já dá uma estimativa de quanto ele está enviando e recebendo. Eu consigo adicionar vínculos, adicionar equipe, ponte, VLAN, enfim. Aqui são configurações administrativas que eu poderia fazer por shell ou por uma interface web. Tá? Podman Containers, lembram que eu comentei lá no início que a própria Red Hat tem o seu sistema de containerização. Então, ao invés de utilizar o Docker, você pode utilizar o Podman, que seria né, o concorrente a Docker para outras distribuições. A Red Hat criou o seu próprio, digamos, sistema de containerização, que é o Podman. Tá? Então eu posso utilizar ele aqui. Além de contas, também contas de usuário, eu posso cadastrar novas contas de usuário no meu sistema. Os serviços que estão em execução no meu sistema, se está habilitado na inicialização do sistema, se não estão. Alguns alvos, né, como por exemplo, se eu tenho criptografia, enfim, várias opções de sistema, de serviços de sistema. As conexões via socket, ou então cockpit, tá? Então está no estado listen, né? Ou seja, ele está ativo. Temporizadores, aí tem aqui o Cron, né? O serviço de sincronização de data e hora, carimbos, enfim, tem uma infinidade de opções sobre serviços aqui. Aplicações, aqui eu consigo ainda utilizar os serviços de aplicações externas, né? Então aqui no caso eu já tenho 3 aplicações, que é o Cockpit Podman, Storage para gerenciar Storage e para gerenciar a minha subscrição na Red Hat. Atualizações de software, eu posso habilitar atualizações automáticas do sistema através desta opção. Ele vai fazer aqui a ativação do DNF automático, então, ou seja, ele vai fazer uma atualização de maneira automática no meu sistema operacional. Eu posso definir o período que ele pode fazer essa atualização. Tá? Vamos aguardar a instalação. E aí eu vou habilitar aqui. E agora ele vai mostrar aqui quando que eu posso agendar essas atualizações. Então, aplicar todas as atualizações ou apenas de segurança, quando? Todos os dias, segundas, terças, quartas, qual o horário? Então é bem completinho essa parte de atualizações aqui, tá? Bem interessante. Diagnósticos e reportes, então isso serve para ter um reporte do teu sistema. Se tem um bug, se tu tem um kernel panic, se tu tem algum problema no kernel, tu consegue pegar um reporte e depurar, né? Fazer um debug deste problema. Aqui também da mesma maneira eu tenho o kernel dump, onde eu consigo obter informações do meu kernel diretamente. Tá? Então se tem algum problema no kernel, se tem algum sistema ou alguma partição ou algum problema inerente ao kernel, eu consigo fazer um dump desse kernel, eu consigo realizar testes, tá? Então eu consigo otimizar o meu troubleshoot através dessas opções. Eu também tenho a opção de C Linux, então eu consigo verificar as políticas de C Linux. Muita gente acaba utilizando a política de C Linux desativado, né? Como tu quer mais segurança, requer que tu deixe ela ativada e tu pode ainda visualizar os scripts aqui, ó, tá? Então tu pode utilizar via Ansible, ó. Olha só como eu comentei do Ansible. Então o próprio sistema já permite criar várias funcionalidades via Ansible para gerenciar o teu parque de servidores. A tua subscrição, então no caso do Red Hat, ele vai trazer essa parte de subscrição, tá? Eu acho que ele não está conseguindo conectar, agora sim, ó. Conectou, estado atual, ó, então ele vai mostrar a mesma parte que eu mostrei lá em Shell para vocês, ele mostra aqui, ó, tá? E o terminal, eu consigo logar diretamente por terminal com a conta root já dentro do sistema. Então eu posso utilizar aqui como se eu tivesse por SSH. Tá? Então é interessante essas opções aqui. Tá? Então se eu sair aqui, vai desconectar. Ó, desconectou. Posso sair aqui novamente. São funções administrativas que o Cockpit permite fazer dentro de uma distribuição como Red Hat e CentOS. Pode ser utilizado em outras? Pode sim. Você pode abrir o site do Cockpit. Então aqui no cockpit-project.org você vai conseguir verificar
todas as informações de como instalar ele. Ó. Então, instalando ele nas distribuições Fedora, Red Hat, CoreOS, Atomic, CentOS, Debian, Ubuntu, Clear, Arch e Tumbleweed. Tá? Então, todas as distribuições suportadas, tá? Ele vai mostrar aqui o que ele pode fazer. Ó. Suportado, testado, incluído. Então, vocês podem ver que está incluído no Fedora, Red Hat, Core, Atomic, CentOS, Debian. Ele já vem incluído nas versões mais recentes e o Ubuntu também. Ó. Então, para habilitar, ó, só utilizar ele aqui. Ó. Então, instala o Cockpit e beleza, tá? Já está funcionando. Mais funcionalidades dentro do Cockpit vai depender das aplicações que forem portadas para ele. Tá? Então, indiferentemente, ele não vai substituir o servidor de modo criar mais funcionalidades, como por exemplo, se tu instala o Samba, consigo gerenciar usuários aqui dentro? Se a equipe do Cockpit implementar essa funcionalidade, sim. Caso contrário, não. Tá? Então, dentro das documentações, vocês vão ver todas as possibilidades que vocês podem utilizar. Tá? Utilizando Sign Sign-On, server, como Docker, Network Manager, FireD, todos isso aqui são módulos que vocês podem utilizar. Tá? Virtual Machine, Extensions. Tá? Por enquanto são essas as features internas que ele tem. Tá? Talvez futuramente tenham outras, tá, pessoal? Então, no momento existem essas aqui. O que eu vou fazer agora? Antes de fazer a minha conclusão, tá, sobre o sistema, eu vou apenas fazer o processo de instalação na versão desktop e mostrar para vocês. Não vou comentar o processo de instalação porque ele difere apenas ali na única parte que pede para selecionar se eu vou utilizar server com GUI, Workstation ou server sem GUI. E eu vou selecionar a Workstation apenas para mostrar para vocês uma interface gráfica dele. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, após o processo de instalação, mesmo o procedimento de reinicialização, é necessário para concluir a instalação. Então, vamos reiniciar aqui o sistema. Então, nós temos aí o Splash Boot, né? Ou Boot Splash, como queiram chamar. É a tela de carregamento do sistema operacional Red Hat Linux 8. Tá? Então, essa aí é a parte gráfica, então nós instalamos como Workstation. Então, no caso agora aqui nós precisamos fazer o licenciamento, né? Então a subscrição. Então a licença não foi aceita, então eu vou clicar nela, tá? Vou clicar em eu aceito contrato de licença e vamos clicar em pronto. Ao clicar em pronto, então ele já aparece aqui a opção para subscrever. Então eu posso me subscrever por aqui. E eu vou clicar em Finish Configuration. Tá? Se eu quiser me subscrever por aqui, basta clicar e preencher as informações da minha conta. Tá? Então, no caso aqui eu vou clicar em... eu vou utilizar uma chave de ativação, né? Ou me registrar através do portal da Red Hat. Então eu vou clicar em próximo. Ele vai verificar esse registro e vai pedir um login. Então aqui eu vou colocar o mesmo login. Projeto root. E a minha senha. Então, vou digitar a minha senha do portal da Red Hat e registrar. Ao fazer esse procedimento, ele vai buscar então as listas, tá? Então, vai verificar se está tudo ok e vai fazer então o meu subscription, né? Então, ele vai me subscrever. Então, eu poderia fazer por linha de comando como eu fiz lá no servidor. Estou fazendo por interface para ser diferente um pouco do procedimento anterior. Então aqui ele está me mostrando que eu tenho um período de 30 dias de subscrição. Tá? Então do tipo físico, quantidade 1. Então ok, eu só preciso clicar em pronto. Então notem que agora ele voltou para aquela tela anterior e está dizendo aqui sistema localhost.localdomain foi registrado com sucesso. Então vamos terminar com a configuração clicando em Finish Configuration. Feito esse procedimento, agora então ele vai inicializar o sistema com a interface gráfica. Notem que nós temos o usuário Diego Costa já setado para logar na máquina. Então ele não vai logar com o usuário root, mas com o usuário Diego Costa. Então notem que nós estamos utilizando o Gnome, tá? Então já vou mostrar para vocês, mas ele está utilizando aqui o mesmo sistema de ambiente gráfico
de várias distribuições Linux, tá? Então vamos clicar em Diego Costa e vamos preencher a senha. Vamos clicar em entrar. Nós temos agora o GNOME, tá, com o gerenciamento Wayland, tá? Antes que me perguntem qual é o tipo de gerenciamento de desktop, nós temos o ambiente Wayland como padrão na distribuição CentOS e também na distribuição Red Hat Enterprise Linux. Então agora nós temos aqui um desktop já com GNOME 3, utilizando já os softwares como desktop, tá? Aqui está dando a informação de não foi registrado ainda, tá? Mas ele vai carregar a minha subscrição, tá, pessoal? Então, como eu acabei de me subscrever, ele pode apresentar aquela mensagem ali, ó. Tá? Então, sobre o sistema, então eu tenho aqui um Red Hat Enterprise Linux 8.2, aqui quantidade de memória, o meu processador, o gráfico, o GNOME é versão 3.32.2, 64 bits, virtualização do tipo Oracle, ou seja, VirtualBox, né? E o disco 103 GB. Então, data, hora, usuários, todas as informações do meu sistema, ele mostra aqui como o inicial do sistema operacional, tá? Ó, então, traz aqui uma mensagem bem-vinda, ele está pedindo a senha de administração, então eu vou digitar a senha do usuário administrador, né, que seria ali o root ou até mesmo o próprio Diego Costa com perfil de administrador. Aqui é português, aqui é as configurações padrões do sistema, tá, pessoal? Então, português Brasil, privacidade, aí eu posso selecionar ou marcar ou desmarcar o serviço de localização. Se eu quiser conectar alguma conta, e eu já posso utilizar o Red Hat Enterprise Linux. Lembrando que ele se parece muito com o CentOS, tá, gente? Então, mesmos procedimentos aqui, ó. Aplicativos padrões, enfim, tudo isso aqui ele está mostrando como início já do sistema operacional. Como eu estou com uma resolução bem baixa aqui, ele está desse tamanho, tá, gente? Então tá pequeno aí para vocês. Eu vou aumentar a minha resolução aqui. Então, vamos digitar aqui monitor, configurações de tela. Então a resolução 800 por 600, eu vou passar aqui para uma resolução mais agradável aí para vocês. Vamos trazer para 1920 por 1200. Vamos ver se fica um pouquinho melhor. Acredito que agora ele ficou ideal aí para vocês. Agora o sistema está propriamente instalado, né, com a versão desktop. Então eu tenho aqui o meu desktop sendo exibido aí para vocês. Então eu tenho alguns aplicativos aqui, eu posso utilizar, e eu posso utilizar o terminal para fazer as configurações aí do meu equipamento, tá? Instalar pacotes e gerenciar o meu sistema operacional. É bem bacana aqui o Red Hat Enterprise Linux, tá? Usando o GNOME padrão, não tem nada de diferente do que já foi mostrado no CentOS 8, tá? Então não é o propósito mostrar o desktop, enfim, mas eu já mostrei aqui para vocês tirarem a dúvida de como é que é o gerenciamento, né, de um desktop Red Hat. Então é com o GNOME 3 instalado. Uma questão interessante de se verificar, será que nós conseguimos habilitar o cockpit? Então, systemctl enable --now cockpit.socket. Vai pedir a senha de administrador, vamos digitar, e ele habilitou o cockpit. Será que nós conseguimos utilizar ele na web, né? Então vamos verificar aqui no computador host, né? Então, primeira coisa eu tenho que saber o IP, IPA. Então eu estou com o IP 192.168.201.210. Então 192.168.201.210, 2.90.90. Vamos aceitar aqui, aceito o risco, e vamos usar o usuário root aqui, tá, gente? Aqui sim eu preciso do usuário root porque eu preciso utilizar com o perfil de administração. Então, beleza, então vamos clicar em entrar, e agora nós temos aqui as mesmas informações do sistema operacional, tá? Então, ele está dando algumas informações, como não registrado e tudo mais, tá? Mas não tem problema, tá? Então eu consigo verificar logs da mesma maneira, o armazenamento, o mesmo procedimento para verificar o armazenamento. Mesmo uma máquina com um ambiente gráfico instalado, eu consigo utilizar aqui a parte web para gerenciar essa máquina,
rede, o mesmo propósito, ó. Então, contas, eu tenho contas de usuário, serviços, aplicações, ó, aqui eu tenho mais aplicações, ó. Então eu tenho mais aplicações aqui, como eu comentei com vocês anteriormente. Vai depender do tipo de aplicação que tu instalar no teu sistema, tá? Ele vai habilitar mais aplicações para o cockpit. Atualizações de software, diagnósticos, reportes, kernel dump, C Linux, subscrições, tudo isso daí relacionado ao teu sistema. Tá? Então aqui ele está dando problema de subscrição, porque na verdade eu já fiz a minha subscrição. Ó. Então não suporta por uma assinatura válida, não suportado por uma assinatura válida. Porque eu já fiz a minha subscrição lá no portal, tá? E provavelmente ele está recusando por causa deste motivo. Projeto root com a senha do portal. Vamos ver se ele vai permitir aqui. Agora acho que foi. Como eu estou instalando em máquina virtual, provavelmente ele deva estar com algum probleminha na hora de sincronizar, tá? Mas isso aí é natural porque eu estou em máquina virtual, estou utilizando aqui uma VM, já fiz uma instalação da parte de servidor, obviamente que ele está validando no portal da Red Hat essa instalação, então é natural que aconteça esses probleminhas aqui na hora da subscrição, tá? Mas não vai impedir a utilização aqui. Agora ele já validou aqui, então vou cancelar aqui, ó. Ele já validou aqui, tá? Então eu tenho até o dia 13/8 para testar esta subscrição, né? Ou seja, esse sistema instalado aqui, tá? Então, da mesma maneira que eu fiz lá no servidor, tá? Então eu também tenho aqui as mesmas informações, como o uso de os gráficos para visualizar o sistema, enfim. Vai funcionar tanto para o servidor como para o desktop, tá? Então basta instalar. E eu posso utilizar via web a administração do meu servidor ou do meu desktop, workstation, o que for utilizar. Então vou trazer agora para vocês as minhas considerações em relação a esse sistema e também a conclusão do vídeo, tá pessoal? Então vamos lá. Então pessoal, agora para a conclusão do vídeo, tá? Como eu mostrei para vocês a instalação do Red Hat Enterprise Linux 8.2, tanto como servidor como workstation, onde eu posso encontrar essa distribuição? Tá? Em qual cenário eu encontro essa distribuição? Como eu comentei lá no início do vídeo, essa é uma distribuição voltada para o ambiente corporativo. Quando se fala em corporativo, se fala em empresas ou grandes empresas. Tá? Não é à toa que a IBM comprou a Red Hat. Né? Então ela comprou por 34 bilhões de dólares a empresa Red Hat. Hoje, o mercado da Red Hat ela gira em torno de empresas grandes, mas empresas de tecnologia e empresas que atuam no segmento de cloud computing, né, ou seja, computação nas nuvens, acabam entregando essa distribuição. Por exemplo, algum tempo atrás eu mostrei para vocês a criação da conta na AWS. Dentre as distribuições que estavam disponíveis na AWS, uma delas era a Red Hat. Então, quando tu faz a instalação dentro da tua cloud, né, tu está utilizando um sistema homologado, ou seja, licenciado. Isso vale também para Windows, tá? Então, quando tu seleciona lá uma instância do tipo de Windows, ela já vem com a ativação, tá? Então, ela já vem licenciada. E da mesma maneira para o Red Hat Enterprise Linux. Quando tu escolhe lá na tua cloud o Red Hat, ele já vem licenciado para aquela instância. Então, quem tem curiosidade de utilizar o Red Hat, pode utilizar ele dentro de uma cloud. Pode utilizar ele dentro da AWS, pode utilizar ele dentro do Google Cloud, pode utilizar ele dentro da Microsoft Azure, ou Azure, como alguns chamam, mas todas elas já vêm licenciadas, então tu não vai estar em desacordo, tu vai estar utilizando o software já licenciado. Quando tu seleciona uma instância para utilizar, ele já te embute no teu orçamento, ali no teu valor de custo hora daquela máquina na nuvem, o valor do licenciamento. Então, para quem tem curiosidade de utilizar o Red Hat, pode começar utilizando numa cloud para testar. Tá? Se quer utilizar mais do que 30 dias, pode utilizar lá também.
Tá? É claro, certamente essas instâncias vão ter custos mais elevados por hora, né, do que outras instâncias, justamente por causa do licenciamento. Tá, pessoal? Então, essa é a minha conclusão, tá, em relação a Red Hat Enterprise Linux, onde é mais voltada para o público corporativo, e o meu ponto de vista da distribuição é: tudo que eu faço no Red Hat eu também posso fazer em CentOS ou Fedora. Tá? Todas essas distribuições elas têm em comum o sistema de repositório. Tá? Claro que o repositório do Red Hat Enterprise Linux ele se mantém atualizado com uma maior frequência, justamente porque existe uma licença. Quem utiliza o Red Hat está pagando pelo software, está incentivando e também beneficiando a empresa para que ela possa produzir maiores patches com mais agilidade. E é obviamente que isso aí posteriormente é disponibilizado para as distribuições que não há necessidade do licenciamento. Tá? Então não é porque eu uso o CentOS que eu estou desprotegido, só quero dizer que demora um pouco mais a chegar à atualização para essas distribuições, enquanto no Red Hat Enterprise Linux eu tenho atualizações diariamente. A minha conclusão sobre esse sistema é esta. Então esta é uma distribuição voltada para o público corporativo, mas pode ser utilizado por qualquer pessoa desde que entenda as questões legais do uso deste sistema. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Foi um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, justamente pelo tempo que se leva num processo de instalação, e também é um tipo de vídeo que foi muito pedido por vocês. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se ficarem com dúvidas, coloquem nos comentários. Na descrição vão existir os links para os cursos que eu indiquei no início do vídeo. Façam esses cursos, é importante para a carreira. Quem tem curiosidade no sistema operacional Red Hat, faz o curso, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!